Bom dia. Terça-feira, 18 de agosto de 2026, já está no ar a segunda edição da semana do Manhã Girassol. Vamos nesta jornada até bem perto da hora 9 com toda a atualidade informativa que marca o país e o mundo. Eu sou a Iracema Arnaldo e comigo está uma vasta equipa que já se movimenta para mantê-lo informado aqui na TV e na Girassol FM. Bom dia, Girassol. E vamos saber como despertou Luanda nesta terça-feira. A boleia do Centro Integrado de Segurança Pública. Vamos andar por algumas artérias da nossa cidade capital para dar-lhe a ver em tempo real o movimento rodoviário. Esta ronda nós começamos na Avenida 21 de Janeiro, na zona da FAPA. Faz-se bem o trânsito por agora, não há engarrafamento. Felizmente, para aqueles que trafegam no sentido FAPA Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, que de resto tem sido um ponto crítico, um ponto de engarrafamento, pelo menos nas primeiras horas do dia. Nesta altura o trânsito está favorável. Atenção, se vai passar por este ponto, aproveite, porque neste momento não há engarrafamento, não há pontos de estrangulamento. O mesmo observamos no sentido oposto para aqueles que vão em direção à zona do nosso centro. O trânsito está favorável. Está favorável também o movimento rodoviário na Avenida de Olinda Rodrigues, onde nos encontramos a esta altura ao pé do Comando Municipal da Polícia de Viana. Trânsito desafogado, descongestionado, sem grandes constrangimentos para quem trafega neste exato momento, neste ponto da Olinda Rodrigues, onde nos encontramos, tanto para os automobilistas que vão em direção à província de Colibengo ou vão pegar a Avenida Fidel Castro, sentido Cacoalco-Benfica, e também no sentido oposto para aqueles que vão em direção ao centro da cidade. Mudança de via. Estamos aqui bem pertinho da rede Girassol, na zona da Camama 1. O trânsito é mais carregado para os automobilistas que vão em direção à rotunda da Camama ou aqueles que vão em direção também à zona do Golfo 2. O movimento rodoviário está no anda para anda. Observamos uma paragem no trânsito para a travessia de cidadãos, mas depois disso o trânsito retoma, mas sem grande velocidade neste sentido. No sentido oposto para aqueles que vão em direção à Avenida Fidel Castro ou vão mesmo chegar à centralidade do Quilamba, o movimento rodoviário é mais facilitado, é completamente desafogado por agora. Temos uma outra via para olhar com o Centro Integrado de Segurança Pública quando são 7h18 em todo o espaço nacional. Mudança de via e também de município. Estamos agora em Cacoalco, na estrada direita deste município. O trânsito por aqui está completamente desafogado. Os automobilistas só deslizam, só escorregam nesta altura, tanto para aqueles que vão em direção à vila de Cacoalco e os que saem deste ponto vão em direção à zona da Petrangol, passando certamente pela comarca de Luanda, pela zona de Ungoma, ou vão pegar então a estrada que os vai levar até ao Porto de Luanda, isto na estrada da Boa Vista, ou até mesmo pegando a estrada Ndunduma, no município do Sambizanga. Paragem no trânsito é tempo para conferirmos as manchetes dos jornais. Começamos na primeira página do jornal O País, que tem tudo e titula: Obras de contenção e estabilização executiva autoriza cerca de 30,3 mil milhões de kwanzas para combater ravinas em 10 províncias. Revelação do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Juízes reformados compulsivamente tentaram extorquir cidadãos em troca de celeridade processual. Saúde pública. Angola registra mais de 280 casos confirmados de Mpox, dos quais 200 estão em Cabinda. O País em Moçambique estampa fundo soberano investido no mercado financeiro global. PRM justifica o uso de gás lacrimogéneo com desobediência da Anamola. ExxonMobil investe 1,1 milhões para a fase 1 do Rovuma LNG. Rumamos agora para a imprensa portuguesa. O Público traz em destaque pendências nas ações de cobrança de dívida. Caíram mais de 50% em 10 anos. Negócios de verão. Por amor, Cláudia veio da Suíça para o Algarve e criou negócio para os pés na areia. Crimes em Algués. Santa Casa acompanhava a família antes do homicídio.
No Brasil, o Folha de São Paulo escreve: o grupo Casas Bahia declara dívida de 17,3 bilhões de reais e pede recuperação judicial. A companhia atribui crise a taxas de juros altas, restrição de crédito e pressão sobre o consumo. Olhamos agora para a atualidade informativa. Teve início nesta segunda-feira em todo o país o processo de matrículas para novos alunos. O ato está a movimentar várias escolas aqui em Luanda, onde os encarregados de educação procuram garantir vagas para os seus educandos, além das condições para admissão. Na escola da Jota, a procura por vagas marca este período, com novos alunos e respectivos encarregados de educação a dirigirem-se à instituição para tratar dos procedimentos necessários à inscrição. Para os encarregados de educação, o processo foi célere e sem constrangimentos. Na graça de Deus, está a correr tudo muito bem. Encontramos já todo o processo já organizado, tanto faz o pagamento via RUP. Até esse exato momento, estão de parabéns à instituição da escola da Jota. E agradeceria também que seja exemplo para outras instituições. Muito auxílio na parte dos docentes, tanto faz a polícia escolar também que está a fazer o seu papel de protocolar. Nós agradecemos bastante pela colaboração também do comandante municipal do Kazenga. Na verdade está a ser fácil e estou a gostar da organização que a direção da escola 3029 ter feito, e também não somente pela direção, mas sim também pela brigada escolar. Está a assegurar esse processo, os professores que têm trabalhado arduamente para que tudo possa correr bem. Eu acabei de matricular o meu sobrinho, está aí, rápido, o trabalho foi célere e, graças a Deus, terminou o trabalho. O diretor da escola 3005, conhecida como Jota, disse que neste primeiro dia a adesão não foi como esperado, mas tudo decorre na maior tranquilidade. O processo começou exatamente hoje, 17 de agosto de 2026. Como é que estamos? Como é que está a decorrer? Bem, está a decorrer com alguma naturalidade e tranquilidade, com alguns fenômenos um bocadinho contrários daquilo que eram as nossas expectativas. A aderência foi boa, mas ainda assim, neste momento que falamos, que são praticamente desde 54, penso que ainda restam algumas fichas para a matrícula. Para hoje, até às 12 horas o atendimento público. Depois temos os dias subsequentes, que também é das 8 às 12 horas. Tivemos um grosso de vagas para só as sétimas classes, de 240 vagas, né? Dizer que nem todas elas foram consumidas, que é de certa forma um bocadinho anormal para aquilo que tem sido. Tivemos 80 vagas para as sétimas noturnas, também nem todas foram consumidas, e temos ainda, lançamos para o mercado cerca de 100 vagas para o ensino de adultos, que é o EJA. Também dizer que nem todas elas foram consumidas. Até o momento da nossa entrevista já tinham sido preenchidas mais de 200 vagas. Foram atendidas muita gente. Penso que pelo menos das 240 vagas que colocamos à disposição da população, foram preenchidas, penso que em torno de 220 vagas. Devemos ter aí mais 20 vagas disponíveis para atender a população. Para o curso noturno, nós dispusemos as 80 e não foram atendidas mais de 40 vagas. Isso para as sétimas classes. Para o EJA, não foram atendidas mais de 20 vagas das 100 vagas disponíveis. Já na escola Juventude em Luta, os encarregados de educação mostraram-se descontentes com o processo de matrículas. Apesar de ter chegado nas primeiras horas do dia, este senhor não conseguiu concretizar a matrícula do seu educando. Primeiro dia que começou as confirmações, né, a matrícula, o meu filho é da sétima, vai ser a primeira vez aqui. E eu cheguei aqui quando eram 7 e tal e não fui atendido. Mas não estava cheio, não estava muito cheio. Até 10 horas disseram que já não tinha vaga, para vir dia seguinte. Já disseram que as fichas já preencheram 30 vagas. Estão a atender 30 por dia. O que eles disseram, 30 fichas. E para vir amanhã, simplesmente. E eram 10 horas. É uma situação desgastante. Sim. É complicado. Eu sou encarregado, tenho
muitas coisas para fazer. Por uma confirmação de alguém, de uma criança de 2013, mesmo 10 horas, deveria ser atendido pela hora que eu cheguei, mas não foi atendido, mandaram vir amanhã. E esse é o meu descontentamento, sim. Só amanhã é que tenho que voltar aqui. Com o início das matrículas, as duas escolas reforçam a preparação para o novo ano letivo. Apelam aos interessados para que cumpram os procedimentos exigidos e efetuem as matrículas dentro do período estabelecido pelas instituições. Mudança de assunto, hemorragias associadas à hipertensão e queimaduras graves estão entre os casos mais frequentes nos bancos de urgências hospitalares de Luanda durante o fim de semana. No Hospital do Prenda, por exemplo, chega o relato do caso de uma menor de 13 anos com hipertensão arterial. Crise hipertensivas e queimaduras estiveram no centro das movimentações registadas nos bancos de urgências de algumas unidades hospitalares em Luanda. A título de exemplo está o Hospital do Prenda, tal como fez saber o diretor clínico, Manuel Francisco. Nós tivemos um fim de semana calmo, comparando com os outros fins de semana, porque nós em média atendemos mais de 1.000 doentes em 24 horas na urgência. Durante o fim de semana, desculpa. Mas nós tivemos o registro de 789 doentes atendidos no banco de urgência. Destes, 95 resultaram em internamento direito. Recebemos 95 transferências no total durante o fim de semana e realizamos uma transferência. Hipertensão e AVCs registraram maior entrada no banco de urgência, com destaque para uma menor de 13 anos, cujo estado clínico continua a preocupar a equipa médica. Os casos de maior realce do nosso banco de urgência foram mesmo as emergências hipertensivas, com os AVCs, na sua maioria hemorrágica. Mas temos aqui a ressaltar o caso de uma menina de 13 anos que chegou com um quadro de hipertensão arterial, convulsões. E neste momento a menina chegou por volta das 3 da manhã. Neste momento nós estamos a realizar estudo para chegar a apurar a causa da hipertensão arterial nessa menina, porque não é habitual um doente nessa idade a fazer hipertensão, ainda por cima com atingimento de órgão-alvo como é o cérebro. O doente teve 3 convulsões em casa e teve uma convulsão aqui no nosso hospital. No Hospital Especializado Neves Bendinha, o cenário é particularmente preocupante entre os menores. Nas últimas 72 horas atendemos um total de 32 pacientes, sendo 19 crianças e 3 adultos. Destes tivemos 7 internamentos. Dos 7, 5 foram crianças e 2 adultos. Dizer que os casos mais relevantes foram 2. Primeiro, de uma criança de 4 meses de idade, que segundo a mãe diz que a irmã mais nova de 4 anos tinha a criança às costas e ela estava a fritar bolos no quintal. E a criança, ao passar lá do fogareiro, deixou cair a bebê na panela do óleo. E é uma criança que tem queimaduras avaliadas em 24% da superfície corporal queimada, profundas, e é um dos casos mais graves que está na UTI atualmente. A médica interna de cirurgia plástica Dalva Figueiredo realça o reforço das medidas e de segurança no ambiente doméstico, sobretudo quando estão envolvidas crianças. Diante disso tudo, é dizer aos nossos pais, cuidadores de crianças lá em casa, que uma criança não cuida de outra criança, que tem que ser um adulto a cuidar. Porque, por exemplo, uma criança de 4 anos não tem como levar às costas uma bebê de 4 meses. É muito grave isso. Então, é para redobrarem os cuidados. E quando os pais ou os adultos estiverem a confeccionar alimentos, evitar que as crianças estejam ali ao lado, estejam a brincar ali à volta do fogareiro. E os casos de acidentes de viação, malária e AVC são os que mais deram entrada no banco de urgência do Hospital Central de Lubango, que registrou mais de 300 atendimentos durante o último fim de semana. O banco de urgências do Hospital Central de Lubango atendeu mais de 300 pacientes neste fim de semana. O balanço foi apresentado esta segunda-feira pelo diretor do serviço, Dr. Mona Joaquim. As principais causas continuam a ser os traumas, sobretudo dos membros, e também crânioencefálicos na sequência de acidentes de aviação. Na área de medicina destacam-se... Mas ontem domingo já foi ligeiramente mais calmo. No global tivemos 303 doentes que foram vistos no serviço de urgência, dos quais 46
mereceram internamento. Neste momento continuamos a ter o trauma como sendo a principal causa de acordo a nível da urgência, né? Fundamentalmente o traumatismo de membros inferiores e superiores, o traumatismo crânioencefálico resultante dos acidentes de aviação, fundamentalmente, e, claro, na área médica, né? Alguns casos de malária, acidente vascular cerebral, descompensações da insuficiência cardíaca, e os casos de doenças diarreicas agudas. O Dr. Mona Joaquim apelou ainda ao cuidado com a água e com a confecção dos alimentos para evitar doenças diarreicas agudas, sobretudo nesta época em que vão iniciar no país as chuvas. Garantiu que o hospital não está a receber casos de cólera, mas reforçou a necessidade da prevenção nas comunidades. Realmente ainda vamos tendo em alguns locais casos de diarreia que vão ser confundidos com o surto de cólera, né? Felizmente, a nível do hospital já não vamos recebendo esse tipo de casos, né? Mas é fundamentalmente necessário que as famílias, né, tenham muito mais cuidado naquilo que é a água que consomem, né? Na confecção dos alimentos, para evitar esses casos de doenças diarreicas agudas. A Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, reuniu-se nesta segunda-feira em Belgrado com seu homólogo sérvio, no encontro centrado na nova etapa da cooperação entre Angola e a Sérvia no domínio da saúde, que deve acelerar a formação dos 38 mil profissionais angolanos. Durante o encontro, a Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, apresentou a proposta de memorando de entendimento entre o Ministério da Saúde de Angola e o Ministério da Saúde da República da Sérvia sobre a cooperação no domínio da saúde e da medicina, proposta esta para acelerar a formação dos 38 mil profissionais, impulsionar a produção local de medicamentos e reforçar a investigação, a inovação e a cooperação hospitalar. O instrumento pretende conferir maior dinamismo, abrangência e estrutura à cooperação bilateral, aproximando áreas como a formação, ciência, indústria, regulação, tecnologia, investigação e prestação de cuidados de saúde. Entre os domínios previstos estão a formação, especialização e atualização técnico-científica de médicos, farmacêuticos, enfermeiros, investigadores e demais profissionais de saúde, a regulamentação, o registro e o controlo de qualidade de medicamentos e dispositivos médicos, a farmacovigilância e a tecnovigilância, bem como o intercâmbio de experiências entre as autoridades reguladoras dos dois países. Um dos pontos de maior alcance estratégico da proposta é a promoção de investimentos e parcerias destinadas à instalação e funcionamento de unidades industriais para a produção local de medicamentos, implantes médicos, dispositivos médicos e produtos farmacêuticos especializados, incluindo medicamentos oncológicos. Após o encontro ministerial, a delegação angolana deslocou-se à University Clinical Center of Serbia, onde teve contacto direto com a organização, funcionamento e as diferentes valências clínicas de uma das principais instituições hospitalares e académicas da Sérvia. A visita permitiu à ministra e à delegação que a acompanha observar as condições técnicas, os equipamentos, modelos de organização dos serviços e os mecanismos de resposta aos pacientes. Foram ainda visitados setores ligados à urgência, trauma e atendimento médico e cirúrgico de emergência, permitindo à comitiva angolana observar a organização da resposta a situações clínicas de maior complexidade. Durante a missão, Silvia Lutucuta chamou a atenção para a importância de sistemas fortes e integrados de vigilância e prevenção, recuperando uma das principais lições deixadas pela pandemia da Covid-19. A missão prossegue até 20 de agosto, com novos encontros e visitas às instituições sérvias ligadas à saúde pública, formação, investigação, regulação, cuidados hospitalares e indústria farmacêutica. Os resultados dos contactos realizados deverão alimentar as discussões técnicas que antecederão a próxima Comissão Bilateral Angola-Sérvia, prevista para outubro próximo.
E vamos olhar para a previsão do tempo nesta terça-feira e começamos aqui em Luanda a previsão de um dia com nuvens, passando a períodos do sol e as temperaturas. A máxima deverá chegar aos 25 graus e a mínima aos 20 graus. Em Cabinda a previsão de um dia com nuvens e sol. As temperaturas para hoje 24 de máxima e 21 de mínima. Mbanza Congo, previsão de um dia com sol encoberto. As temperaturas máxima 30 graus, mínima 16 graus. No Ige, há a previsão de um dia soalheiro a parcialmente nublado e as temperaturas hoje vão oscilar entre 34 graus de máxima e 15 de mínima. Malange, dia enovoado, temperatura máxima 33 graus e a mínima 13 graus. No Dundo, dia enovoado também, mas às temperaturas a máxima vai chegar aos 35 graus e a mínima aos 17 graus. Saurimo, Lunda Sul, dia enovoado, a temperatura máxima vai chegar aos 33 graus e a mínima aos 12 graus. E fazemos assim o nosso primeiro intervalo. Eu regresso daqui a pouco com outras da atualidade para lhe contar uma a uma nesta edição segunda da semana do Manhã Girassol. Até já. São 7h40, estamos de volta para mais um bloco do Manhã Girassol e vamos à rua conferir mais uma vez como está a mobilidade rodoviária lá fora. Estaremos novamente à boleia do Centro Integrado de Segurança Pública. E começamos na Avenida Ho Chi Minh. Aqui o trânsito está completamente favorável, apesar das obras que estão a ser efetuadas neste troço, para aqueles que saem do Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro e vão em direção ao Largo 1º de Maio. Aqui um desvio bem próximo do Largo das Escolas para facilitar a mobilidade. Mas para aqueles que deixam o Largo 1º de Maio, vão em direção ao Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, pegando também a Avenida 21 de Janeiro, passando pelo Rocha, Gamec, o trânsito está completamente favorável, desafogado, está como uma pista, mas claramente a circulação sempre em obediência às regras do Código de Estrada. Estamos agora na Diolinda Rodrigues, o trânsito aqui também está favorável por agora. Diolinda Rodrigues ao pé do comando da Polícia de Luanda ou até mesmo ao pé do cemitério da Santana, o trânsito aqui completamente desafogado. Isto nos dois sentidos, tanto para os automobilistas que riscam o tapete à de via e de zona. Estamos agora aqui na zona do 11 de novembro e a avenida é a Fidel Castro. Trânsito completamente favorável, descongestionado dos dois sentidos. Tanto para os automobilistas que nesta altura rumam em direção ao Benfica ou vão desviar pegando a estrada direita da Camama, ou aqueles que saem do Benfica vão em direção ao desvio do Zango ou vão mesmo chegar ao município de Cacoaco. O trânsito está completamente favorável. Desafogado nesta altura, é só deslizar, é só escorregar também por agora, quando são 7h42 em todo o espaço nacional. O trânsito em tempo real com o Centro Integrado de Segurança Pública, agora na Avenida 21 de Janeiro, na zona do Rocha Padaria. Por aqui faz-se bem também a mobilidade rodoviária, sem engarrafamento, sem pontos de estrangulamento, um trânsito desafogado nos dois sentidos, tanto para os automobilistas que vão em direção à zona do nosso centro e os que saem do nosso centro vão em direção à zona do Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro ou vão chegar até a Ho Chi Minh ou vão mesmo chegar à zona do Casquel. Este é um movimento rodoviário completamente favorável para quem nesta altura trafega neste ponto da Avenida 21 de Janeiro e o ponto é a zona do Rocha Padaria. 7h43, tempo certo para fazermos a nossa primeira conexão com a Girassol FM. E aí está a Janete Meio-Dia. Igualmente bem-vinda. Bom dia, Janete Meio-Dia. Bom dia para mamãe no meirão. Bom dia para quem faz notícia. Exatamente. Bom dia, irmão para irmão. Bom dia para a televisão, para a Rádio Girassol. Bom dia. Bom dia. 200. Pela terceira vez, vou bater recorde. Não vale a pena. O 200 está a estranhar que esta semana ele está a conseguir ligar todos os dias. Brutal, ainda bem. Não, mas não é a terceira vez, só estamos na segunda edição. Atenção. Exatamente, já é a segunda vez fazendo a tripartida. Ok, agora está esclarecido, não é? Ok.
E ele a dizer vai bater recorde. Sim, senhora, está bem encaminhado. Assim mesmo, três. Muito bem. 200, está na via. Em que via que está e como é que está a viajar agora? Eu saio do Golfo 2, já cheguei agora no Benfica, o trânsito faz na normalidade. Muito bem. Agora do Benfica em direção ao centro da cidade, ou se não Golfo 2 ou aeroporto, esquece. Trânsito está pesado mesmo. Não se recomenda. Não se recomenda. Se tiver alternativa, opte por elas. Eu estou a dar volta já pela Vila de Viana, porque aqui mesmo está apertado. Ok. Muito bem. Vila de Viana. Muito bem, recordista até aqui. Bom dia com energia, estamos juntos. Obrigado. Bom dia, 200. Bom dia, 200. Telespectador, Iracema Arnaldo, uma vez mais, bom dia. Bem-vindos. Bom dia renovado. Bom dia, Certamente. Janete Meio-Dia. Bem-vindos também aqui ao Manhã Girassol. Estamos a fazer a nossa primeira conexão nesta segunda edição da semana, não é? E a semana também já começa a vazar, não é? Olha, quando o 200 disse que é a terceira vez, eu disse, meu Deus, será que já estamos a viver a quarta-feira? Eu não me apercebi. Pronto, então tive que mexer logo na minha memória. Eu disse, não, vamos tentar compreender o que é que o 200 está a tentar passar, qual é a mensagem que ele queria nos transmitir. Então, estava a falar nada mais, nada menos do que a terceira comunicação tripartida aqui connosco, não Exatamente. é? O Bom Dia com Energia, o Manhã Girassol, este encontro único entre a televisão e a rádio aqui na multiplataforma, aqui a Rede Girassol. Exatamente, que só acontece, pronto, pelo menos maioritariamente entre segunda e sexta-feira, entre as 7 e até às 9. Embora o Bom Dia com Energia chegue mais cedo, mas é na hora 7, ou seja, é na hora 7 que nos encontramos numa picada e seguimos juntos as viagens até bem pertinho da hora 9. E a picada é esta, estamos agora conectadas, quando são 7h46. E nesta picada mesmo, vamos agora à rua ao encontro do Simão João. Simão João vai então dar-nos o ponto de situação numa das artérias aqui da nossa cidade capital. Nós aqui já estivemos pelas diferentes avenidas com Centro Integrado de Segurança Pública, já foram 2 rondas, mas agora vamos ter o Simão João. O Simão João está nesta altura no desvio do Zango, por cima de uma pedonal na província de Colibengo, município do Calumbo, para darmos então a imagem, a fotografia do movimento rodoviário. Olá, Simão João, meu colega, bom dia, eu espero ter acertado, espero que ele esteja mesmo no desvio do Zango. Está tudo bem contigo? Bem-vindo, a comunicação é tripartida, vamos à informação. Como é que foi a viagem? Vamos à informação sobre o trânsito. Certo. Bom dia com energia. Olá, Iracelma, bom dia para si, Janete Meio-Dia, aos nossos telespectadores e rádio ouvintes. De facto, é por aqui onde vamos começar, na província de Colibengo, tal como disseste, no município de Calumbo, bem próximo ao desvio do Zango. Quanto à viagem, foi boa, graças a Deus, e cá estamos para cumprir aquilo que tem sido habitual de segunda a sexta-feira, a ajudarmos os telespectadores e rádio ouvintes a optar pelas melhores vias para chegar cedo até ao seu destino. Então nós vamos começar aqui no desvio do Zango, onde por esta altura o movimento rodoviário que se vê é este, de forma já bastante caótica, podemos assim considerar, sobretudo aqui na via de serviço, onde normalmente os azuis e brancos agora param, que é para poder deixar e também levar alguns passageiros. Vê-se claramente muita agitação por esta altura. E nós já sabemos que normalmente onde há pedonais, onde há paragem, normalmente começa a criar ou a nascer pequenas praças. E é o que nós notamos aqui bem antes do desvio do Zango. Parece que diariamente vai aumentando, vem sempre mais uma ou duas senhoras para fazer então aquilo que é a venda dos seus produtos e nota-se claramente que isto também faz com que o trânsito, sobretudo na via de serviço, esteja nesse estado lento, podemos assim considerar, e muita gente, muito movimento, muita gente a andar a pé, até porque esta área também tem muitas empresas e claro está, alguns já estão próximos do seu local de trabalho. Esta é a fotografia para quem vai já seguir ao desvio do Zango ou seguir até a ponte do 25. Mas nós vamos pedir ao Bruno que mostre o outro ângulo, o outro cenário de como está por esta altura o movimento rodoviário, de quem está a sair do 11 de novembro, e vê-se claramente que também neste momento
o movimento já é bastante pesado para quem está em direção aqui ao desvio do Zango, muito complicado por esta altura. O trânsito faz-se lento para quem está a sair do 11 de novembro, muito também porque, Iracelma, por esta altura o pavimento está escorregadio. Na manhã de hoje, terça-feira, o clima está assim bastante cinzento, também com algum nevoeiro. O aguaceiro, as nuvens deverão estar carregadas com algum aguaceiro, daí que nota-se um ligeiro chuvisco e por isso mesmo o tapete asfáltico por esta altura está, digamos que, molhado, daí que a atenção é redobrada por parte dos automobilistas para que não haja acidente neste exato momento. Vou pedir ao Bruno que mostre uma imagem dos edifícios aqui do Zango, dos edifícios do Zango Zero, na centralidade, para ver como está de facto por esta altura o nevoeiro que se faz sentir aqui nesta zona, no município de Calumbo, bastante cinzento neste exato momento. Dá até a sensação que naquele ponto já está a chover, mas não, é apenas o nevoeiro. O céu está carregado de facto. Pensamos nós que não haverá ainda chuva, mas ainda assim é importante que saiamos de casa devidamente protegidos e, claro está, ouvir também ou ler as informações que normalmente o Instituto Nacional de Meteorologia tem dado diariamente à população, no sentido de se precaver, porque a qualquer momento pode chover. Então, Iracelma está assim no que diz respeito ao movimento rodoviário, o movimento do pacato cidadão normalmente e também dos azuis e brancos que fazem o seu dia a dia nas paragens de Luanda e não só, mas aqui propriamente no município de Calumbo, na província de Colibengo. Então é 1,1. Até já. Até já, Simão João, exatamente uma manhã cinzenta aí no município do Calumbo. Conseguimos observar ainda há instantes as imagens, não é? Captadas pelo Bruno Costa, e também um grande mercado a céu aberto aí na paragem do desvio do Zango. As senhoras nesta altura em um número considerável a comercializarem diferentes produtos. Esta altura, o que bate mesmo, assim, permitam-me essa expressão, é o pequeno almoço. Tudo aquilo que tem a ver com a alimentação é o que bate desvio do Zango. Exatamente. Janete, meio-dia tens um convidado em estúdio, vamos à conversa já a seguir. Sim, tenho um convidado, Edmundo Voete, vem para falar sobre a 5ª edição da Academia de Obreiros e Cooperadores. Edmundo, bom dia com energia, bem-vindo à Rede Girassol. Muito bom dia, obrigado pela oportunidade. Muito bem, do outro lado está Iracelma Arnaldo. E bem-vindo à Rede Girassol, Sr. Edmundo. Muito obrigado, muito obrigado. Muito bem, o que é a Academia de Obreiros e Cooperadores, a 5ª edição, no caso? Portanto, a Academia de Obreiros e Cooperadores é uma iniciativa do Centro Acampamento de Deus, que é uma igreja adstrita à Igreja Assembleia de Deus Pentecostal Ministério Maculusso, e o objetivo é capacitarmos os nossos membros, quer seja os ministros, estamos a falar de pastores, evangelistas, anciãos, diáconos e diaconisas, como também os membros da igreja em geral, e nós consideramos membros efetivos aqueles que são, portanto, os membros batizados. Portanto, é de aderência livre, abrangente. Mesmo aquelas pessoas que não sejam necessariamente da nossa igreja, mas se estiverem interessados nesta sessão de capacitação, então também são convidados para essa sessão especial que vai decorrer ao longo desta semana. Esta sessão começou durante o fim de semana, uma sessão de capacitação. O que é que contempla este processo, esta 5ª edição? Bom, esta 5ª edição é baseada no lema Raízes para baixo, frutos para cima, que, portanto, também coincide com o tema anual da Igreja. E a ideia é que nós, antes de sairmos e querermos dar frutos, antes de sairmos para exercer aquilo que é a nossa missão, que é pregar o Evangelho, devemos primeiro nos enraizar no conhecimento da palavra, devemos ser devidamente capacitados para fazermos este trabalho com excelência. Não queremos ter obreiros que se apressem em fazer a missão sem estar devidamente preparados. Então, o objetivo é nos capacitarmos devidamente, com a ajuda de produtores que tenham um alto nível de conhecimento e que já começaram então a partilhar deste conhecimento para que toda a igreja possa se beneficiar e exercer
cada vez melhor o seu trabalho. Quantas pessoas estão a participar desta edição? Olha, nós tivemos na abertura mais de 2.000 almas presentes no templo. E ontem, segunda-feira, tivemos também uma sessão das 17 horas até as 21 horas, com a presença de mais de 500 almas. E já agora, onde é que está a decorrer o evento? Portanto, o Centro Acampamento de Deus situa-se em Viana, no Luanda Sul, muito próximo do mercado do Luanda Sul, a cerca de 100 metros. Muito bem, é uma semana de eventos, não é? Ao longo destes 7 dias, o que é que vai ser discutido? Ou de diferentes abordagens serão feitas, certamente? Certo, portanto, nós temos preletores variados, alguns da própria igreja local, outros de outras igrejas da cidade de Luanda, e ainda temos preletores convidados da República Federativa do Brasil, que é uma parceria com a Igreja Assembleia de Deus de Londrina, no Paraná. E então cada um vai trazer da sua experiência. Por exemplo, alguns dos subtemas que nós podemos aqui mencionar é frutos na estação própria. O que quer dizer frutos na estação própria? Quer dizer que, ainda que tenhamos um chamado para exercer uma determinada vocação, nós devemos esperar pelo momento certo. E então é preciso saber esperar, é preciso saber ter paciência e saber identificar quando é que de facto é o tempo oportuno para nós exercermos a nossa missão. Muito bem. Outro exemplo que eu poderia dar é cuide de si mesmo, porque há uma tendência dos pastores, dos obreiros, darem o seu máximo na obra, no serviço para Deus, para a igreja, e às vezes descuidarem-se um bocadinho naquilo que é o cuidado próprio consigo mesmo e com a sua família. Aqui olhamos para o equilíbrio, a questão do equilíbrio. Exatamente, é uma questão de equilíbrio. É isso que um dos subtemas que nós também procuramos transmitir à Igreja. Muito bem. Muito bem. Então... Para nós o essencial desta conversa ficou. Obrigada ao Sr. Edmundo por ter estado connosco e por ter partilhado também as informações sobre esta quinta sessão, não é? E para Janete Meio-Dia, minha colega, até já. Até já, Iracema. Bom dia, bom dia. E nós aqui vamos seguir com contas e números, temos a economia do dia, a seguir aqui no Manhã Girassol, a economia que comanda as nossas vidas. O problema de escassez de combustível no país pode ficar resolvido dentro de um mês, caso haja disponibilidade financeira para o efeito, segundo o Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, que está a criar um plano de emergência para regularizar a situação. A informação foi avançada à imprensa num comunicado final da 13ª reunião do Conselho Consultivo, realizada na cidade de Malange durante o fim de semana. Segundo o Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, o plano de emergência deverá permitir recuperar gradualmente o fornecimento nas zonas afetadas e reduzir os constrangimentos que se registram atualmente, caso haja disponibilidade financeira. As províncias das regiões Centro e Sul são as mais afetadas e enfrentam há mais tempo a crise no abastecimento, com longas filas de veículos, motociclos e cidadãos com recipientes nos poucos postos com gasolina e gasóleo disponíveis. Em Luanda, a falta de combustível em diferentes postos começa a ser mais visível ao final do dia e durante a noite. A empresa de distribuição de eletricidade, ENDE, regressou aos lucros ao fim de 7 anos, registrando 7,7 mil milhões de kwanzas em resultados líquidos em 2025, graças a um subsídio operacional de 23,1 mil milhões de kwanzas e ao aumento das vendas com a instalação de contadores de pré-pagamento e ao crescimento da base de clientes, segundo o relatório de contas da distribuidora. Trata-se do primeiro lucro após o Estado, em julho de 2019, ter deixado de subsidiar diretamente o preço da eletricidade e ter passado a vigorar um regime que, na altura,
supostamente refletia os custos de produção e distribuição. Segundo o relatório e contas da ente, as vendas de eletricidade cresceram 115% para 205,6 mil milhões de kwanzas em comparação com 2024. Esse resultado deveu-se ao alargamento da base de clientes em 7,5% e à instalação de 219.927 contadores de pré-pagamento, dos quais 4.100 inteligentes destinados aos grandes consumidores. Quanto às taxas de câmbio do Banco Nacional de Angola, o dólar foi fixado nesta segunda-feira em 912,896 kwanzas, o euro em 1.075,883 kwanzas e o ZAR rand sul-africano em 57,411 kwanzas. Já a taxa de inflação situa-se nos 9,33%, enquanto que a taxa BNA está fixada em 15,75%. Relativamente a outras taxas, a taxa de cedência de liquidez, taxa que o Banco Central cobra aos bancos para lhes emprestar dinheiro, está fixada em 16,75%. Por sua vez, a taxa de absorção de liquidez, taxa de juro que os bancos recebem quando depositam fundos no Banco Central, foi fixada em 14,75%. O preço do barril de petróleo Brent abriu esta segunda-feira em alta. Às 19 horas de Luanda, o Brent, referência para as exportações angolanas, estava a ser negociado no mercado internacional aos $90 por barril, mais 2,25% do valor negociado na última sessão. Desta feita, o Brent segue com excedente de $29 acima do valor estimado no Orçamento Geral do Estado angolano para 2026. Noutras commodities, às 19 horas desta segunda-feira, a Bolsa dos Estados Unidos estava a negociar a saca de milho para entrega no futuro a $489, o que corresponde a 448 mil kwanzas no câmbio do Banco Nacional de Angola. Já o café estava a ser negociado a $3.651, mais 1,70% do valor negociado na última sessão. A onça de ouro para entrega no futuro foi vendida a $4.457, mais 0,45% do valor negociado no fecho anterior. E o metro cúbico de madeira serrada foi negociado a $573, mais 0,97% do valor negociado na última sessão. Seguimos com outras da atualidade doméstica. O Presidente da República, João Lourenço, recebeu em audiência João Bosco Costa Júnior, Presidente e CEO da Embraer, empresa brasileira do setor aeroespacial especializada em soluções de defesa e segurança. No encontro com o chefe de Estado, vários assuntos foram abordados. O gestor empresarial chegou ao Palácio Presidencial no princípio da tarde desta segunda-feira e foi recebido pelo Presidente da República, João Lourenço, com quem conversou por cerca de 30 minutos. Bosco da Costa Júnior lidera a Unidade de Defesa e Segurança da Embraer, uma das principais empresas da indústria aeroespacial brasileira. A Embraer atua nos segmentos da aviação comercial, aviação executiva, defesa e segurança, além de serviços e suporte. Na área militar, a empresa desenvolve aeronaves e sistemas destinados a missões de transporte, vigilância, reconhecimento, patrulhamento e apoio tático. Entre os principais produtos da Embraer, defesa e segurança, estão o C-390 Millennium, a aeronave de transporte militar multimissão e sistemas de radar, comando e controlo e outras tecnologias aplicadas à defesa e à segurança. A reunião aconteceu num contexto entre Angola e Brasil, mantém laços históricos e de cooperação em diferentes setores, como a economia, saúde, agricultura, indústria e tecnologia. A Embraer, fundada em 1969,
afirma ter entregue mais de 9.000 aeronaves a mais de 100 países e a 60 forças armadas em 5 continentes. E o Presidente da República, João Lourenço, endereçou uma mensagem de felicitação ao Presidente da República da Indonésia pelo Dia da Independência Nacional daquele país asiático. Na mensagem, que passamos a ler na íntegra, João Lourenço escreveu: Excelência, em nome do Executivo angolano e no meu próprio, apraz-me felicitar o povo indonésio, o Governo e Vossa Excelência pelo Dia da Independência Nacional da República da Indonésia. Nesta data de grande simbolismo para o povo da Indonésia, quero dar um destaque especial ao papel construtivo que o vosso país vem desempenhando ao longo de décadas no sentido de contribuir para a criação de um ambiente de equilíbrio, de estabilidade e livre de tensões ao nível das relações internacionais, facto que nos dias de hoje, face às tendências perigosas que o mundo enfrenta, tem uma atualidade e uma importância vital para a construção da paz e o reforço da segurança mundial. Os nossos dois países, pelo seu potencial de recursos e pela coincidência de pontos de vista sobre os caminhos que levam ao desenvolvimento, estão destinados a cooperar em vários âmbitos das nossas relações bilaterais, tendo em perspectiva a criação de condições que reforcem e solidifiquem as economias de Angola e da Indonésia e concorram para a melhoria substancial das condições de vida dos nossos respectivos povos. Queira aceitar, Excelência, os meus melhores votos de bem-estar pessoal, saúde e prosperidade para o povo indonésio, escreveu o estadista angolano. E vamos novamente olhar para a previsão do tempo. E começamos na cidade de Catete, província de Icolibengo, a previsão de um dia com nuvens passando a períodos de sol e as temperaturas. A máxima prevista para hoje é de 33 graus e a mínima de 18 graus. Cachito, dia com nuvens passando a períodos de sol. Temperatura máxima deverá chegar aos 33 graus e a mínima aos 18 graus. Ndalatando, a previsão de um dia maioritariamente com sol. As temperaturas para hoje, 35 de máxima e 15 de mínima. No Sumbe, após um amanhecer nublado, retorna o sol e as temperaturas para hoje 22 graus de máxima e 18 de mínima. Benguela, dia parcialmente soalheiro, temperatura máxima deverá chegar aos 24 graus e a mínima aos 18 graus. No Ambo, Planalto Central, dia enevoado, temperatura máxima para hoje 29 graus e a mínima 8 graus. No Cuito, há previsão de um dia com muito sol e as temperaturas vão oscilar nesta terça-feira, 28 graus de máxima e 8 de mínima. 8 horas e 7 minutos. Já estamos na nossa segunda hora de encontro. Vamos fazer também o nosso segundo intervalo e eu regresso daqui a pouco. Até já. Já estamos de volta para mais uma parte do Manhã Girassol. Se vai sair de casa, confira connosco como estão as coisas lá fora, em algumas vias da nossa cidade capital. Estaremos novamente pela terceira vez com o Centro Integrado de Segurança Pública. E vamos começar esta ronda na Pedro de Castro Vandunelói, aqui na zona do Triângulo do Futungo. O trânsito já é carregadíssimo para os automobilistas que vão em direção à rotunda da UDP ou vão mesmo em direção à Vila do Gameque. No anda para anda está a mobilidade rodoviária neste sentido. No sentido oposto, observamos um trânsito completamente favorável, desafogado, descongestionado. Nota negativa para estes cidadãos que insistem em fazer a travessia em locais impróprios quando temos uma pedonal, quando conseguimos observar uma pedonal que poderia facilitar a travessia dos mesmos. É o trânsito em tempo real com Centro Integrado de Segurança Pública, 8 e 10 minutos, em todo o espaço nacional. Vamos olhar para uma outra via nesta manhã de terça-feira, 18 de agosto de 2026.
Estamos na estrada direita da Samba. Por aqui o trânsito é completamente desafogado para os automobilistas que deixam a zona da estrada da Samba e vão em direção à zona do Futungo, onde estivemos em instantes com o Centro Integrado de Segurança Pública. No sentido Samba, centro da cidade, o trânsito não está tão carregado como tem sido habitual num dia como hoje, terça-feira, dia normal de trabalho. O trânsito está ligeiramente desafogado à medida que os automobilistas se aproximam desta pedonal de Betão. É aí onde as coisas ficam ligeiramente paradas, mas vamos observar também o movimento lento dos automobilistas. Então não há razões para dizer que o trânsito por aqui está carregado. Vamos olhar para uma outra via. Aqui com o Centro Integrado de Segurança Pública estamos na Cimangola, município de Cacoaco. Para os automobilistas que nesta altura vão em direção à zona da Petrangol, passando então pela famosa paragem de Ngoma, o trânsito está favorável. Por agora, podemos assim dizer. É mais lento para aqueles que deixam nesta altura a zona da Cimangola e vão em direção à vila de Cacoaco. Lentinho está o trânsito e observamos também uma paragem no sentido oposto para a travessia dos peões. Os peões que saem dos bairros Sucanor, bairro Ruiz e vão em direção ao mercado do Quicolo ou até mesmo vão em direção à vila de Viana. Vamos olhar para mais um outro ponto nesta manhã de terça-feira. Estamos com o Centro Integrado de Segurança Pública e em tempo real, agora na Diolinda Rodrigues, na zona de Angomarte. Por aqui o trânsito está carregado nos dois sentidos. Não se recomenda nesta altura. Está duro, está lento o trânsito, não anda para anda. Está a mobilidade rodoviária, tanto para os automobilistas que vão nesta altura em direção ao Largo 1º de Maio e os que saem do 1º de Maio vão em direção à província de Icolibengo, vão pegar o sentido, no caso a Avenida Fidel Castro, sentido Cacoaco ou sentido Benfica e não se recomenda o trânsito neste exato momento na zona de Angomarte, em Viana. E a Avenida é a Diolinda Rodrigues. 8h13, vamos novamente à Girassol FM. Para fazermos a nossa segunda conexão e na nossa segunda hora de encontro terceira para o Bom Dia com Energia. Bom dia, essa uma vez mais. Comecei a ouvi-la bem há instantinhos. Dizia eu, estamos de volta para a nossa segunda conexão, na segunda hora do Manhã Girassol e a terceira hora do Bom Dia com Energia. Exatamente, terceira, segunda e última. Claro. Exatamente. Última para as duas, não é? Mas pois. Pela frente temos 47 minutos. Ainda dá para partilharmos informações com os nossos ouvintes e telespectadores como esta que temos agora. Não sei se já podemos avançar. Vamos a ela, Uma mãe decidiu tatuar no braço um teclado para que o filho autista não verbal pudesse se comunicar com ela de forma mais fácil. Exato. As imagens do menino a usar o teclado no braço da mãe tornaram-se virais nas redes sociais. Isto aconteceu porque o menino usa uma espécie de tablet para se comunicar com a mãe. No entanto, quando estavam num restaurante, a carga do tablet acabou e a mãe pensou numa alternativa para que o filho pudesse comunicar de forma mais frequente, sem limitações e de alguma forma mais fácil. Então decidiu... Surgiu a ideia de tatuar o teclado no braço. Exatamente, para facilitar a comunicação com o filho que é autista não verbal. Aí vem ao de cima, desculpa interromper-te, Janete, meio-dia, o amor de uma mãe. Exatamente. É incondicional. E as mães arranjam sempre uma solução para facilitar a vida dos filhos, não é? Exatamente. Isto aconteceu porque depois de a carga do tablet ter acabado, o menino pegou um guardanapo e desenhou um teclado no guardanapo. E a partir daí a mãe decidiu então colocar este guardanapo num sítio que não se apaga. Não há carga que acabe. Não há carga que acabe, exatamente. Exatamente, e a comunicação é permanente. Exatamente, esta é uma situação que aconteceu, pronto, como disse a Iracema muito bem, é uma situação que traz acima aqui o amor da mãe, o que os pais de forma geral estão dispostos a fazer para garantir que os seus filhos tenham o máximo de dignidade possível e o máximo de inclusão, principalmente para estas mães, as mães e pais atípicos, não é? Cujas dificuldades algumas vezes são muitas, não é? Para a inclusão das suas crianças, dos seus filhos de forma geral. Não está especificada
Ou seja, não está especificada não. Este é um caso que ocorreu no Canadá. Eu já ia perguntar, exatamente. A mãe chama-se Jessica Fletcher. Um abraço para Jessica Fletcher, aqui do Manhã Girassol. Espero que esse abraço chegue mesmo. Exatamente. Exato, porque é o que eu disse, não é? O amor de mãe é sempre incondicional. É sim. É único. É sempre verdadeiro. Certamente. Vamos à rua, vamos ao encontro do certamente. Simão João, vamos fazer a nossa segunda comunicação tripartida nesta manhã de terça-feira. O Simão João já está aí em prontidão. Ele está na fronteira entre Luanda e Colibengo. O Simão João um pouquinho distraído nesta altura, mas já se concentrou, já percebeu que está em direto. No ar. Exatamente, tanto para o Manhã Girassol como também para o Bom Dia com Energia. Olá, Simão João, um bom dia renovado. Estás na fronteira entre Luanda e Colibengo. Diga-nos, meu colega, como é que está a coisa aí? Como é que está a movimentação rodoviária? Bom dia com Energia. Olá, bom dia Iracelma novamente, Janete meio-dia aos nossos telespectadores e rádio ouvinte. Bem, estamos na ponte do 25, na fronteira entre Luanda e também Colibengo, para dar a ver como está por esta altura. Neste ponto, o movimento rodoviário e começa neste desvio que dá acesso então à Nacional 230, à estrada de Catete ou também à de Olinda Rodrigues, dos veículos, os automobilistas que vão saindo então da Pedro de Castro, Vanduna e Loi e a entrar para o município, ou seja, a província de Colibengo, em direção ao aeroporto principal, Dr. Antônio Agostinho Neto, o Ayan, ou também passando pelo mercado do 30, e vê-se que claramente são muitas as viaturas que vão entrando aqui na província de Colibengo e seguindo então viagem até aos seus destinos, e vê-se claramente que está muito concorrido hoje aqui o município ou a província de Colibengo. São muitas as viaturas que vão entrando neste exato momento. O que nós também podemos dar em termos de imagem são viaturas neste exato momento paradas, alguns azuis e brancos também já aqui para poderem levar então os cidadãos até aos seus destinos, e vão seguir viagem até a zona do novo aeroporto Dr. Antônio Agostinho Neto. Sentido para quem vai para o Sequele, vê-se claramente que está mais facilitado o trânsito por esta altura. O que nós também podemos dar aqui a ver é esta situação dos pedestres poderem fazer a travessia. Não há aqui uma passadeira que dê algum conforto aos cidadãos para que de forma segura possam então fazer. São entregues à sorte, esperando que não passe uma viatura ou esteja um tanto quanto distante, e poder então fazer a travessia segura, conforme nós podemos agora mostrar esses dois cidadãos que conseguem atravessar. Quem está a sair do Sequele em direção ao desvio do Zango, onde falamos há instantes, não há também constrangimentos para estes automobilistas e também para os que vão pegar o desvio que dá acesso ao município de Viana. Também está facilitado por esta altura o trânsito automóvel. Então, Iracelma e Janete meio-dia, está assim o movimento rodoviário aqui na ponte do 25, na fronteira entre Luanda e Colibengo, em direção a de Olinda Rodrigues, ou seja, a Estrada Nacional 230. Bom dia e um até já. Bom dia, Simão João. E está atualizado o trânsito aí na fronteira entre Luanda e também a província de Colibengo. Para os nossos telespectadores, exatamente, e também para os nossos rádio-ouvintes. E disse muito bem, a Janete meio-dia faz-se bem o trânsito. Recomendamos por agora, quando são 8h19, e assim também carimbamos a nossa segunda conexão. Estamos juntas. Bom dia com Energia. Um abraço, até já, Janete meio-dia. E por aqui nós temos informação para lhe contar. Foram detidos e apresentados nesta segunda-feira pelo Serviço de Investigação Criminal 2 dos 6 suspeitos da prática de abuso sexual e assassinato de uma mulher de 42 anos. O crime ocorreu há 6 meses. Os envolvidos, que já possuem antecedentes criminais, foram capturados em Luanda. A reportagem é da Liliana Vitor. Abusaram sexualmente e mataram uma mulher de 42 anos de idade que sofria de perturbações mentais. Um grupo composto por 6 elementos aproveitou-se da demência de uma cidadã que caminhava pela rua meia-noite. Os miliantes interpelaram-na, agrediram-na sexualmente e, como se não bastasse,
mataram-na. Estávamos a vir do ambiente, 1h da manhã, assim que se entrempelamos com a moça. Quando se entrempelamos com ela, pensamos com outra pessoa, até que era moça. Eram quantos que abusaram dela? Estávamos em 6. Todos os 6 abusaram dela? Sim. Fizeram de vez? Sim. Mas enquanto abusavam ela, ela não resistia? Ela não resistia porque estava a boca dela. Sim, conhecemos ela. Conhecias de onde? Não percebi. Conhecias de onde? Ela era do Xantox. Conhecia porque ela passava mais no nosso bairro. E não viste que uma pessoa conhecida, como é que foste lá e abusaste dela? Também estávamos empregados, não estávamos mais pensando naquele outro lado, chefe. Ela tem problemas da mente? Sim, tem. Depois de vocês abusarem dela sexualmente, mataram? Sim, um amigo deu uma pedra na cabeça dela, até pensamos que ela não estava morta, mas depois, como nós demos conta, estava morta. Depois levaram o corpo onde? Levamos num outro local. Que local? Lá da Igreja Católica. Por que decidiram tirar o corpo de um sítio para outro? Porque aí era lá da nossa rua, nós queríamos levar na outra rua para dizer que são jovens do outro lado. É a primeira vez que vocês cometem este tipo de crime? Sim, é a primeira vez que já cometi esse tipo de crime de violação. Os outros crimes o que é que eram? Agressão física, sim, e assalto. Vocês assaltavam onde? Na via pública? Sim, na rua pública. Com o quê? Katanas. A família conta como recebeu a notícia da morte. Eu tomei o conhecimento, isto no dia 31 de janeiro, por volta das 7h30, a caminho de serviço, uma vizinha minha deparou-me na rua para me dar a informação que a minha irmã foi morta. Eu fiquei calma, eu disse, tá bem. Então, posto lá no local, ela puseram ali numa casa abandonada. Eu disse, não, então antes porém tenho que ir mesmo para poder encarar a realidade. Porque não foi fácil, né? Ter pacto com essa notícia, porque a minha irmã foi alguém que sofria de perturbação mental e também não falava. Então, chegando-me a notícia que ela foi morta, na realidade eu tinha que chegar no local para constatar com meus próprios olhos. E chegando no local, a realidade foi mesmo esta. Queremos a justiça, porque ele não falava, nem roubava. É uma pessoa que a mente estava só assim, nunca foi dormir numa casa para fazer, porque fez lá estrago para lhe assassinar. E eu choro da forma que eu encontrei o corpo da minha filha. Ele mesmo maluco é teu. Lhe violaram e não deveriam lhe assassinar da forma que ele lhe assassinava. 6 meses se passaram desde o ocorrido, mas a família agradece ao Serviço de Investigação Criminal pela captura dos envolvidos. Neste momento, nós nos sentimos bem. Bem por quê? Porque, na realidade, nós apelávamos pela justiça. E uma vez que a justiça está a ser feita, nós só agradecemos aos órgãos máxima que interviram este caso e que prossigam, porque a justiça de Deus demora, mas chega. E também do homem na terra demora, mas chega. Os cidadãos detidos já possuem antecedentes criminais registrados pelo SIC Kazenga pela prática de roubo qualificado. Por exemplo, diligências foram feitas no sentido de localizar e deter os 2 indivíduos que foram já presentes ao Ministério Público, ao juiz de garantia e tiveram como medida de coação mais gravosa a prisão preventiva. No entanto, diligências apuradas continuam no sentido de trazermos os autos, os outros elementos foragidos para também serem presentes ao Ministério Público e ao juiz de garantia. O Serviço de Investigação Criminal na Lunda Norte apreendeu na última semana 759 pedras de diamantes que estavam em posse de 2 cidadãos estrangeiros provenientes da República da Guiné e da Mauritânia. O primeiro caso ocorreu no bairro Pecuária, setor C, Calonda, município do Lucapa, onde um cidadão guineense de 42 anos foi encontrado na posse de 695 pedras de diamantes e diversos meios utilizados na atividade ilícita de compra e venda de minerais. De acordo com o comunicado do Serviço de Investigação Criminal, entre os materiais apreendidos estão 5 máquinas calculadoras, uma lupa, uma balança, uma pá, uma pinça e 3.550 dólares norte-americanos. Já no município do Cambulo,
Foi igualmente detido um cidadão da Mauritânia de 38 anos na posse de 64 pedras de diamantes e outros meios de suporte à atividade, incluindo uma lupa, uma balança de pesagem, 2 máquinas calculadoras, uma lanterna fluorescente e 754.500 kwanzas. Os 2 estrangeiros foram presentes ao Ministério Público para os devidos trâmites legais. E o ministro do Interior, Manuel Homem, afirmou nesta segunda-feira em Luanda que, com o mundo cada vez mais globalizado e tecnológico, a Polícia Nacional deve antecipar fenómenos, identificar sinais e preparar-se para atuar antes que os riscos se transformem em problemas de grande dimensão. O titular da pasta do Interior destacou esta necessidade enquanto discursava no ato de abertura do curso de Gestão Estratégica Policial lançado ontem em Luanda. O ministro do Interior, Manuel Homem, entende que investir nos quadros da organização é valorizar o conhecimento e preparar com responsabilidade o futuro da Polícia Nacional. A mais alta entidade do Ministério do Interior salientou que a capacidade de regeneração da Polícia Nacional deve continuar a ser fortalecida por uma liderança preparada para conduzir processos complexos de mudança. As instituições não se transformam apenas por normas, equipamentos ou novas estruturas. Transformam-se quando quem lidera assume a mudança como dever, dá o exemplo, escuta, decide, corrige e mobiliza. A capacidade de regeneração da Polícia Nacional deve continuar a ser fortalecida pelo conhecimento, pela formação e por uma liderança preparada para conduzir processos complexos de mudança. Para o ministro Manuel Homem, a segurança pública exige hoje dirigentes capazes de compreender o presente e interpretar os sinais da sociedade, de modo a garantir respostas oportunas, organizadas e eficazes. Uma realidade que, segundo o governante, obriga a Polícia Nacional a acompanhar as transformações da sociedade e a compreender o impacto destas na segurança pública. Os fenômenos criminais acompanham essas mudanças. Surgem novas modalidades de criminalidade, apoiadas em meios tecnológicos ou associadas a redes econômicas e financeiras transnacionais, exigindo atuação articulada entre os órgãos e serviços do Estado. Por isso, a Polícia Nacional não pode limitar-se a acompanhar os acontecimentos. Deve antecipar fenômenos, identificar sinais, avaliar consequências e preparar-se para atuar antes que os riscos se transformem em problemas de maior dimensão. O ministro falava por ocasião da cerimônia de abertura do primeiro curso de Gestão Estratégica Policial, uma iniciativa destinada a reforçar as competências de liderança e contribuir para a melhoria da qualidade da gestão na instituição. Que este primeiro curso seja, assim, mais do que uma etapa formativa, que seja uma afirmação de confiança nos nossos quadros, um investimento concreto nas pessoas e um compromisso com o futuro. Porque uma polícia mais forte começa necessariamente por efetivos mais valorizados e por lideranças mais preparadas. E o Ministério do Interior lançou nesta segunda-feira o curso de Gestão Estratégica Policial. A iniciativa visa formar cerca de 50 oficiais comissários e garantir aos dirigentes valências para o asseguramento de grandes eventos. A cerimónia foi presidida pelo Ministro do Interior, Manuel Homem. O curso de Gestão Estratégica Policial é destinado a oficiais comissários
que exercem ou se preparam para exercer funções de comando e direção. A formação pretende reforçar as competências dos quadros superiores, promovendo maior confiança, liderança e compromisso com os efetivos. Com duração estimada de 45 dias, o curso conta com formadores nacionais e estrangeiros, com destaque para especialistas provenientes da comunidade dos países de língua portuguesa. São 57 formandos. A formação vai ter duas fases, portanto uma primeira fase que começa agora com essa abertura e depois terá uma segunda fase, vai decorrer num período de 45 dias, são 7 módulos de formação, portanto é um conjunto de conhecimentos que se junta, né, ou que se vai juntar aquilo que é a experiência profissional que esses oficiais já têm, de modo a fazer uma espécie de nivelamento do conhecimento policial no nível de direção estratégica. Temos formadores nacionais e também temos formadores internacionais, foi dito, de Portugal, do Brasil e de Moçambique. Também ao nível interno temos formadores das Forças Armadas, da Marinha de Guerra, em função das áreas de conhecimento que foram elencadas para o curso e também em função da especificidade no conhecimento dessas matérias por parte dessas especialidades. A ação formativa vai dotar os oficiais de conhecimentos, valências e capacidades técnicas para melhor responder às exigências do asseguramento de grandes eventos. Dentro daquilo que é o programa de formação policial, que é o ISFORPOL, já estão a ser feitas as formações para o asseguramento de grandes eventos. Portanto, o tema das ações de formação da polícia para esse ano é precisamente o asseguramento de grandes eventos. Naturalmente, esta formação, pelo nível que vai atingir e pelos objetivos traçados, vai influenciar naquilo que será o desempenho da Polícia Nacional no asseguramento das eleições, que é o principal evento que nós temos para os próximos tempos. O curso de Gestão Estratégica Policial vai ainda reforçar a aplicação dos princípios de comando, controlo e direção estratégica, com vista a melhorar a capacidade de resposta da corporação aos desafios da organização e aos anseios da população. Atualidade internacional, mais de 100 migrantes acampados na praia de Trampolina, em Ceuta, após atravessarem a fronteira com Marrocos a 30 de julho, iniciaram no domingo uma greve de fome para exigir asilo em Espanha. Um dos migrantes indicou esta segunda-feira em declarações à agência de notícias espanhola EFE que iniciaram a greve de fome no domingo e que a reivindicação tem como único objetivo a liberação da situação em que se encontram há 18 dias naquela zona da cidade autónoma espanhola situada no norte de África. Exibindo cartazes e faixas a explicar que são marroquinos e não querem regressar ao seu país, os migrantes exigem asilo em Espanha e afirmam que continuarão em greve de fome até serem dali transferidos. Entretanto, a ministra da Inclusão, Segurança Social e Imigração espanhola, Elma Saiz, anunciou que serão destacadas em Ceuta várias unidades de ajuda humanitária extraordinárias e temporárias que proporcionarão alojamento imediato a 1.500 migrantes. Vamos pela última vez olhar para as manchetes dos jornais. Começamos na primeira página do Jornal de Angola, que estampa chefes do Estado e do Governo reunidos em Durban. SADC renova o compromisso com o bem-estar da população. Aniversário da independência. Chefe de Estado felicita povo indonésio. Municípios partilharam boas práticas para impulsionar o desenvolvimento local. Estamos na primeira página do Diário de Notícias em Portugal. Regresso do Estado à REN. Só está nos programas dos partidos à esquerda do PS. Habitação. Portugal acumulou déficit equivalente a 300 mil casas em 4 anos. Tensão. Irão e Israel não cedem à pressão de Trump para acabar com a crise no Médio Oriente. Na primeira página do jornal espanhol La Vanguardia, os europeus correm a fronteira com Marrocos. Já está
assegurada. Trump reduz o apoio à Seul para não ofender a Coreia do Norte, também é destaque na primeira página do jornal espanhol La Vanguardia. Estamos agora no Jornal Desportivo à Bola. Fulminante a entrada demolidora nas duas partes, construiu goleada rara. Casa Pia 0, Benfica 7, Palhinha mais perto. A grande diferença foram os adeptos, diz Marco Silva, o técnico do Benfica. Olhamos agora para a previsão do tempo, a última vez nesta edição. E começamos no Luena, que tem previsão de um dia com muito sol. As temperaturas para hoje, 30 graus de máxima e 10 de mínima. Cazombo, Mochico Leste, dia com muito sol. Temperatura máxima para hoje, 32 graus e a mínima de 12 graus. Moçambique, dia com sol encoberto. As temperaturas nesta parcela da província do Namibe, máxima 23 graus e a mínima 16 graus. No Lubango, tem a previsão de um dia com muito sol e as temperaturas 29 graus de máxima e 12 de mínima. Ondiva, há previsão de um dia com muito sol. Temperatura máxima para hoje chegará aos 32 graus e a mínima aos 11 graus. Manong, dia com muito sol, a máxima, no que a temperatura diz respeito, vai chegar aos 31 graus e a mínima aos 7 graus. No Cuito, Cuanaval, dia com sol encoberto. Temperatura máxima para hoje, 32 graus e a mínima, 18 graus. Estamos a fazer o último intervalo nesta edição. Quando regressarmos, vamos falar sobre o desporto. Até já. Estamos de volta para a última parte do Manhã Girassol desta terça-feira e são 8h40. Vamos olhar para o apaixonante mundo dos desportos. Mais, agora falta pouco, Iracema, contagem regressiva. Exatamente, depois da abertura da época futebolística na província do Ix, com a vitória do Petro de Luanda na Supertaça, as equipas têm já esta semana que é para limar as últimas arestas, porque os jogos começam já na sexta-feira. O Petro de Luanda joga nesta sexta-feira frente ao Desportivo da Lunda Sul, fora de casa, enquanto o 1º de agosto vai jogar no dia 23 em casa, frente ao Desportivo da Huila. Trouxemos essas duas equipas aqui, que é para apresentarmos o plantel, para apresentarmos também o palmarés, porque são duas equipas que são crónicas candidatas a vencerem o título. 1º de agosto e Petro de Luanda são clubes históricos. O 1º de agosto venceu o primeiro título em 1979, depois o 1º de agosto teve uma sequência de 3 anos a vencer o Girabola, depois foi a vez do Petro, depois a vez do 1º de agosto, agora estamos na vez do Petro de Luanda, que exatamente. Já conseguiu 5 títulos consecutivos, tem agora 40 títulos, o Petro de Luanda. Estamos a falar entre títulos do Girabola, Supertaça e também Taça de Angola. Então, hoje vamos apresentar essas duas equipas e saber também dos adeptos quais são as expectativas para esta nova época futebolística. Sei que a Iracema é do Sporting de Luanda, mas só na equipa de basquetebol feminino, não na equipa de futebol, porque não tem no escalão principal. Agora não sei qual é a equipa que a Iracema vai apoiar nesta edição do Girabola. Depois digo-te no off, atenção, digo-te no off. E ontem foi dia de goleada também na Liga Portuguesa, exatamente. O Benfica, goleada moda antiga, exatamente. Claro. Benfica goleou a Casa Pia. O Benfica que nesta segunda jornada já conseguiu mostrar aquilo que vai ser um bocadinho, não que não tenha mostrado tanto para os jogos da qualificação para a Liga Europa como na primeira jornada, mas ontem foi mais Benfica, esteve mais consistente, conseguiu uma vitória gorda à moda antiga, 7-0 a um Casa Pia que não teve capacidade para reagir às investidas dos encarnados. Muito bem, Georgina João, este é o cardápio que trazes para nós nesta edição de terça-feira e vamos às notícias uma a uma contigo. Muito obrigada e vamos começar com o Petro de Luanda, que mantém os objetivos na presente temporada futebolística, vencer todas as provas internas e ir o mais longe possível nas afrotaças.
Os atuais campeões nacionais cumpriram a primeira pretensão da época com o triunfo na Supertaça da Angola, a vitória frente ao Ilhéu de Bengala por 1-0, em partida que teve como palco o estádio Vici António no Ige. Além do novo treinador, o luso-angolano João Pedro de Sousa, de 55 anos, os tricolores têm em 11 reforços sonantes, 2 guarda-redes, Neblu, de 32 anos, e Agostinho Calunga, de 28 anos, ambos angolanos. 3 defesas, o central brasileiro Leo Bolgado, de 27 anos, e os defesas esquerdos angolanos Núrio Fortuna, de 27 anos, e Berna, de 22 anos. Para o meio-campo chegaram 2 médios defensivos, o angolano Mário Balbúrdia, de 28 anos, e o honduranho Daibi Flores, de 30 anos. E no ataque, a equipa do Catetão também tem 4 nomes de peso e são angolanos: Depu, de 26 anos, e Lucas João, de 32 anos, homens de área, bem como os extremos Ivan Cavaleiro e Hélder Costa, ambos de 32 anos. O Petro de Luanda conserva no plantel os jogadores mais importantes da época passada, com realce para os defesas Edi Afonso e Quinito, o médio honduranho Jonathan Toro e os avançados brasileiros Tiago Reis e Tiago Azulão. Os tricolores pretendem agora dar sequência aos objetivos, conquistar o Girabola e a Taça de Angola, bem como chegar pelo menos aos quartos final da Liga dos Campeões Africanos. O Petro de Luanda lidera o palmarés do futebol angolano com 45 títulos, 20 troféus do Girabola, 15 conquistas da Taça de Angola, além de 10 galardões da Supertaça. E o 1º de agosto entra para a nova época futebolística 2026-2027 com o objetivo de erguer o título que foge há aproximadamente 6 épocas. A formação militar é um clube histórico no Girabola e um crónico candidato a erguer o título. O de agosto, que tem mostrado nos últimos tempos o melhor futebol no campeonato, de acordo com alguns analistas desportivos, têm a pretensão de lutar pelo título, segundo Filipe Nzanza, treinador da equipa militar. Nossos adeptos sabem que mesmo a jogar com nossos miúdos da formação, mas a ideia é sempre lutar por título. Vamos entrar com essa ideia, com força, com coragem, vamos lutar com todos e todos. No comando técnico do 1º de agosto de 2021, Filipe Nzanza, para os desafios desta época, vai contar com a prata da casa, com jogadores como extremo direito Fernando, do extremo esquerdo Mabilson e do médio ofensivo Bruno de Jesus, que esteve lesionado mais de um ano e que volta a ser opção de Filipe Nzanza. Com a saída de Neblu, os militares reforçaram a baliza com o guarda-rede angolano Anselmo, proveniente do Cabo Escorpo do Palanca, e com o brasileiro Diego Lopes, de 27 anos de idade, de 2 metros e 8 centímetros de altura, que vem do Clube Novembro de Jaú, do Brasil. No eixo defensivo, o clube militar foi à República Democrática do Congo buscar Josué Muenji, oriundo do TP Mazembe, e o atacante igualmente congolês democrático Wilfried Nkaya, de 26 anos, que atuava na Argélia, além dos jogadores congoleses democráticos que já fazem parte do plantel, como são os casos dos avançados Obed Mayamba e Dago Chimbamba. O plantel para a época 2026-2027 tem uma média de idade de 27,5 anos. A equipa do 1º de agosto vai competir na presente época em 3 provas: as eliminatórias da Taça das Confederações da CAF, Liga Unitel Girabola e a Taça de Angola. O último título conquistado pelo clube remonta à época 2018-2019, quando venceu o Girabola, completando um ciclo de domínio interno com uma sequência de 4 campeonatos: 2016, 2017, 2018 e 2018-2019. O histórico clube angolano vive um jejum de títulos de aproximadamente 6 épocas. Na primeira jornada da Liga Unitel de Girabola, com arranque previsto para o dia 22 de agosto, o 1º de agosto vai medir forças com o Desportivo da Huila, no dia 23 de agosto, às 16 horas, no estádio França Andalo. A formação militar é a segunda equipa mais titulada do futebol angolano, com 28 títulos, sendo 13 conquistas no Girabola, 9 supertaças e 6 taças de Angola.
A jornalista Marília Cavungo foi até a rua, melhor esteve no estádio 22 de junho e soube dos adeptos o que é que esperam da nova época futebolística 2026-2027. Vamos acompanhar. Contudo, apostos para o começo da alegria do povo, os amantes do campeonato sénior masculino de futebol apontam alguns fatores que podem tornar o novo formato da prova mais organizado e competitivo. Espera-se muita coisa acerca do gira-bola, uma vez que estamos a começar, já estamos para frente e vamos avançar com muita força. Será um gira-bola melhor organizado, com muitos patrocinadores. Sabemos que o prêmio do gira-bola dobrou, aumentou significativamente. As equipas reforçaram-se muito, sobretudo o Petro de Luanda, o Ilhéu de Benguela. Bem, essas equipas também estão engajadas nas competições africanas, obviamente. Daí a necessidade de se reforçarem muito bem. E espero um gira-bola muito melhor organizado, um bom espetáculo e uma verdadeira festa do futebol. A comunicóloga Josefina Castro apontou o casamento entre a Associação Nacional dos Clubes Angolanos de Futebol e a Federação Angolana de Futebol. Pela iniciativa, né? Vai haver mudanças, isso eu creio, principalmente porque são muitos anos de gira-bola a trabalhar nesta empreitada. Desejo que os clubes investam fortemente naquilo que vai ser o campeonato nacional, que os jogadores deem o seu máximo e que os adeptos venham ao campo, acompanhem mais e melhor aquilo que vai ser o jogo. Recordo que o arranque da prova da primeira divisão está marcado para o dia 22 do corrente mês e a província de Luanda vai acolher apenas 2 jogos. Em Portugal, o Benfica goleou nesta segunda-feira o Casa Pia por 7-0 em Rio. Iracelma, foram assim contadas então as notas do desporto para esta terça-feira. Naturalmente, Georgina João, amanhã certamente vamos olhar para aquilo que vai ser a preparação dos clubes para o Girabola 26-27, que deve começar já na sexta-feira. Exatamente. Até amanhã. Até amanhã, Iracelma. E nós aqui vamos pela última vez à Girassol FM. Para fazermos a nossa última conexão com a Janete Meio-Dia. Última conexão com a Iracelma Arnaldo. Bem-vinda de volta para a última. Claramente, a última desta edição de terça-feira. Certamente. Nesta altura, 8 minutos nos separam da meta e a meta é a hora 9. A hora 9. Está quase, já faltou mais. Atenção, vamos nos concentrar. Ainda temos alguns minutinhos para continuar este contacto com a nossa audiência, tanto na televisão como na rádio. Certamente. Vamos a uma multiplataforma. Pronto, eu estou a pensar na rádio, na televisão, no portal Gira Notícia, nas redes sociais, porque não estamos apenas no convencional, estamos também nas redes sociais, o Facebook, o Instagram, o TikTok, LinkedIn. Exatamente. Estamos onde o estimado ouvinte e telespectadores estão. Exatamente. Aí onde você está, nós estamos lá. Não há razões para não receber boa energia, para não estar informado sobre o que acontece em Angola e noutras partes do mundo. Principalmente a esta hora, nós chegamos cedo. Atenção, a Janete Meio-Dia abre as portas às 6 da manhã. Exatamente, deixa tudo organizadinho. Nós também chegamos à hora 7, como quem não quer a coisa, nos encontramos, nos coatamos e basamos até bem perto a este momento em que nos encontramos. Exatamente. Bem pertinho da hora 9. Da hora 9. Claro, com muita informação, com as nossas comunicações a tripartida nesta semana, nesta terça-feira. Ontem tivemos o Ernesto Jaime, hoje temos o Simão João, que certamente vai carregar até ao fim de semana, até o fim da semana, assim é que está correto. O Simão João está em prontidão para o último apontamento do dia. A última tripartida. A última tripartida, isto mesmo. Janete Meio-Dia, o Simão está na Diolinda Rodrigues. Olá, Simão João, muito bom dia, meu colega, na estrada de Catete. Simão, vamos à informação que se impõe sobre como está a mobilidade rodoviária neste ponto em que te encontras. Bom dia, com energia.
Vamos sim, senhora Iracelma e Janete, meio-dia. De facto, aqui no município de Viana, próximo à guarda de passagem, a anteceder a Ponte Amarela, o movimento rodoviário por esta altura vê-se claramente que está lento para quem está a sair, sobretudo da província de Colibengo, passando aqui então pelo município de Viana. Está carregado neste exato momento o movimento rodoviário. São muitos automobilistas que saem da zona da província de Colibengo, passando aqui também pelo interior de diversos bairros do município de Viana e seguir viagem então até ao centro da cidade quando faltam poucos minutos da hora 9, mas o que se vê é ainda este movimento frenético de viaturas que por esta altura então vão fazendo o seu percurso para os diversos pontos aqui a nível da cidade de Luanda. Está de facto pesado para quem está a passar pela ponte do 25 em direção aqui ao município de Viana. Do ponto em que nos encontramos, fica um pouquinho difícil dar a imagem de quem está a seguir para a 230 em direção à ponte do 25 ou quiçá pegar a Pedro de Castro Vanduneloi, mas não há constrangimento de maior para quem está a sair do centro da cidade de Luanda em direção aqui ao município de Viana. Então vamos ficar com este retrato, com este apontamento nesta manhã de terça-feira e com certeza nós voltamos amanhã, quarta-feira. As imagens foram de Bruno Costa, na direção da nossa unidade móvel, Eduardo Gonçalves, e eu sou o Simão João. Bom dia e até amanhã. Bom dia, até amanhã. Amanhã estaremos juntos para o dia considerado mais produtivo da semana. Exatamente. Janete, da minha parte foi uma honra muito grande manter estas múltiplas conexões. Está afirmado o compromisso, amanhã estaremos juntas. Vocês a hora 6, nós a hora 7, mas é na hora 7 em que nos vamos encontrar e rumarmos até bem perto da hora 9. Certamente, e o compromisso fica marcado. Será com a mesma energia e boa disposição de todos os dias. Bom dia com energia. Bom dia, Janete. Assim que nos acompanhou, obrigada pelo carinho da sua audiência. Por aqui está tudo dito, tudo contado. Amanhã há mais, no mesmo canal e no mesmo horário. Bom dia.